Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Nota de rodapé relativa ao capítulo 7º do primeiro livro de Samuel. Este capítulo 7º soa como sumário genérico, que serve para colocar Samuel na série dos juízes e para preparar o advento da monarquia em Israel, que será a leitura do capítulo 8º e 9º. Os motivos típicos do livro dos Juízes voltam a se apresentar reunidos com alguns detalhes novos. Lemos uma liturgia penitencial, uma batalha vitoriosa e uma notícia sobre a judicatura. Samuel era juiz, exercia a atividade judicante, exercia a administração da justiça sobre o povo de Israel. Samuel tinha desaparecido nos capítulos precedentes e esteve em silêncio por 20 anos. Sua última atuação tinha sido o oráculo comunicado a Eli, que incluía a derrota próxima, da queda da casa de Eli, da morte de Ofni e Finéias e da perda da Arca da Aliança para os filisteus. De repente, Samuel reaparece e é para voltar a falar. Sua palavra introduz nova etapa. Antes e depois da batalha, recebe seu título ou atividade de juiz. É juiz salvador por sua intercessão a Deus pelo povo. Samuel era juiz porque estava a todo momento orando a Deus pelo povo. Povo pecador, maldoso, dado à vilania e à altercação, povo contendoso, povo de confusão. E Samuel estava lá sempre intercedendo a Deus em favor do povo. E chegamos ao capítulo 8º, primeiro livro de Samuel. O povo pede um rei. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam mais interessados em ganhar dinheiro, aceitavam subornos e dinheiro por fora, aceitavam propinas e não decidiam os casos com justiça. Eles fraudavam a balança da justiça. Joel e Abias, filhos de Samuel, eram correspondentes recíprocos de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Os filhos de Samuel eram correspondentes recíprocos dos filhos de Eli. Joel e Abias eram ladrões, assim como Ofni e Finéias. E isso trouxe muitos problemas para o povo de Israel. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram bem assim: Olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Eles são ladrões. A ti nós respeitamos, mas aos seus 2 filhos definitivamente não respeitamos, porque eles são ladrões, assim como eram ladrões Ofni e Finéias. Eles são sacerdotes da maldade, filhos de Belial. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com outros povos. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor. E Deus respondeu bem assim: Atenda ao pedido desse povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei antes de tudo. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora, eles estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto,
atenda ao pedido dessa gente, mas avise a eles, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse bem assim: vocês querem um rei? Então me escutem. Vou lhes falar sobre os direitos e prerrogativas do rei. O rei os tratará bem assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1.000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras do rei, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei. As filhas de vocês serão serviçais do rei. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Vocês trabalharão para sustentar o rei e os funcionários do rei. O rei ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos seus funcionários da corte e aos outros funcionários do rei. O rei tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele. Uma parte da produção de vocês irá diretamente em tributo para o rei. O rei ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram bem assim: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Deus respondeu bem assim: faça o que essa gente quer, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Vale a releitura das prerrogativas do rei. Samuel disse bem assim ao povo: vocês querem um rei? Então escutem sobre os direitos e prerrogativas do rei. O rei tratará vocês bem assim: tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1.000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras do rei, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. Os seus filhos irão para a guerra em nome do rei. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Suas filhas serão serviçais e escravas do rei, suas cozinheiras e padeiras. O rei tomará de vocês os melhores campos e as suas melhores produções, as plantações de uva, os bosques de oliveiras, e tudo de vocês irá diretamente para o rei e para os seus funcionários, os funcionários da corte do rei. O rei ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar em salário aos funcionários da corte e aos outros funcionários do rei.
O rei também tomará os empregados de vocês, o melhor gado de vocês e os melhores jumentos, para que tudo isso sirva em honraria e tributos ao rei. Toda a produção de vocês irá diretamente para o rei, pelo menos a parte mais significativa. O rei ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês. O gado mais gordo de vocês irá em tributo para o rei. E vocês serão escravos do rei. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Muito pelo contrário, eles disseram bem assim: não adianta, nós queremos um rei. Estamos decididos. Queremos ser como as outras nações. Queremos um rei para nos governar com mão forte, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Deus respondeu bem assim: faça o que esse povo quer, dê a eles um rei. Eles entenderão logo o que é ter um opressor sobre eles. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. E chegamos ao capítulo 9. Saul se encontra com Samuel. Maravilha! Para fechar este vídeo, vamos ler a nota de rodapé relativa ao capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. O povo pede um rei. Nota de rodapé essencialmente intelectual, porque dialética é o trabalho com argumentações opostas, buscando sempre uma síntese. A respeito da instituição do regime monárquico, o livro nos dá duas versões discordantes. Sem se esforçar por harmonizá-las, o livro traz uma posição negativa e outra positiva. Samuel se opõe à petição do povo. Israel deve ter o Senhor por único rei. Deve confiar nele na vida política e na vida militar. O profeta será o intermediário que dará a conhecer em cada caso a vontade de Deus que dirige a história do povo de Israel. O povo de Israel vivia organizado em tribos. Era uma organização econômica tribal. Cada tribo tinha relativa autonomia. Havia uma interdependência entre as tribos, por lógico, mas cada tribo tinha sua autonomia. Um rei eliminaria todas as autonomias e concentraria o poder em si. A monarquia se voltaria contra o povo por suas exigências despóticas. Samuel recita o que significa ter um rei: escravidão, tributos e mais escravidão e mais tributos pesados sobre o povo e sobre a produção do povo principalmente. Mais escravidão do que libertação. Recordemos que quando o autor quer falar, costuma fazê-lo pela boca de algum dos protagonistas. Mas Samuel não teria exagerado? Eis a dialética. Um mediador humano não desbanca a soberania do Senhor. O rei é o defensor do povo diante da prepotência dos poderosos. O rei é garantidor da justiça e defensor do povo na guerra. Isso justifica outra postura, e os fatos o comprovam. O livro conta que Samuel ungiu o rei, e o povo o aclamou. O rei começou até bem.
O rei começou governando bem. Iniciou muito bem a sua tarefa salvadora. Para explicar a presença das duas visões opostas no livro, alguns propõem uma sucessão temporal. No tempo de Salomão, foi redigida a versão positiva, favorável a Davi, prolongando a consciência pré-monárquica do final do livro dos Juízes. À medida que foi crescendo a oposição de vários profetas a vários monarcas, ia se consolidando a postura hostil ou crítica representada no livro por Samuel. No capítulo 8º, assistimos à versão antimonárquica em forma dramática de diálogo. Para o povo, o rei representa governo firme e defesa militar. Para Samuel, representa impostos e servidão, tributos e escravidão. O drama consiste em que ambos têm razão. Um rei defende o seu povo, mas também cobra muitos tributos. O mesmo rei que defende o povo na guerra é o mesmo que escraviza esse povo com pesados tributos. A verdadeira liberdade e segurança está em reconhecer e servir ao Senhor, que liberta e não escraviza. Só quando o rei for servidor do Senhor, a serviço da comunidade, é que protegerá sem escravizar. E homens bons, para serem reis servidores de Deus, são muito poucos. E a história de Israel comprova isso. A cada 20 reis maus, aparecia um rei bom e servo de Deus. Quando governavam reis maus, vinham a peste, a fome, a crise econômica e, não raro, ataques de povos inimigos contra Israel. Servidão e escravidão sob julgo de povos estrangeiros. Quando vinha, raras vezes, um rei servo de Deus, a economia se desenvolvia, Israel se tornava mais forte e conseguia expandir as suas relações internacionais. Exemplo singular e por excelência é o governo de Salomão. Muito legal. Tem as vantagens de se ter um rei, mas há muito mais desvantagens em se ter um rei. Até porque pouquíssimos são os homens que eram servos de Deus na governança sobre Israel. E chegamos ao capítulo 9. Saul se encontra com Samuel. Vamos lá. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que Saul entre todos os israelitas. Além disso, Saul era mais alto do que todos de Israel. Se sobressaía entre todos os outros em estatura física. Quando estava no meio do povo, ele aparecia 2 ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim,
mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: Vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: Espere, meu senhor. Nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou: Se formos lá, o que vamos levar para ele? Se ele é um homem santo, temos de levar alguma honraria a ele, algum presente. Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar em presentes e honrarias. O que será que temos? Será que temos alguma coisa? Eu acho que não temos nada. O empregado respondeu: Tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que ele nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram bem assim: O vidente está na cidade? Antigamente, entre parênteses, uma explicação. Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: Vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. E Samuel era juiz, sacerdote, governante e profeta, vidente. Ele está sim, responderam as moças. Olhem, ali vai ele, ali na frente, andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora, e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até ao lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel bem assim: Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Interessante. De tão dialética que é a nota de rodapé que lemos, que neste ponto até Deus chega a dar razão à existência de um rei sobre Israel. Mas como Deus é onisciente, ele já sabia que Saul iria se perverter pelo caminho da sua governança. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel bem assim: Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro e de ajuda. Quando Samuel ouviu Saul, o Senhor lhe disse:
Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi se encontrar com Samuel, perto do portão, e perguntou bem assim: Por favor, meu senhor, com licença, por favor. Onde mora o vidente? Samuel respondeu: Eu sou o vidente, eu sou o profeta. Vá adiante de mim até ao lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a família do seu pai. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Eu não sou pessoa importante, sou ninguém. Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para você deixar reservado. Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para você deixar reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse bem assim: Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Aqui está o seu pedaço, o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, porque foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. A melhor parte é a sua. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois, os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço, e ele dormiu ali. Samuel unge Saul. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo bem assim: Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi, e Samuel disse a Saul: Eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do povo, o povo de Israel. O Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contaram também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo bem assim: Que posso fazer para encontrar meu filho? Ele sumiu. Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel para oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos,
o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, você vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa bem diferente do que você é. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, porque Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul, e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Saul se juntou aos profetas e se tornou um profeta, porque Deus transformou o coração dele, e ele começou a agir como profeta também. Algumas pessoas que o conheciam viram isso, estranharam e perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Será que Saul virou um vidente? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta vidente? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E, como não as encontramos, fomos falar com o profeta evidente Samuel. Fomos falar com o sacerdote Samuel. Como não encontramos as jumentas, fomos falar com o profeta Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Saul estava apavorado com a responsabilidade que Samuel o encarregara. Saul se torna rei de Israel. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse bem assim: o Senhor, o Deus de Israel, diz bem assim: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. A liturgia de unificação do poder em Israel. A partir do momento em que Saul fosse constituído rei, as autonomias das tribos cessariam e o poder se concentraria no monarca. Vocês querem assim? Então será assim. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem.
Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem para perto dele, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado rei. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Saul estava apavorado com a responsabilidade. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? Há, e ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. Vocês queriam um rei? Está aqui um rei. E todo o povo gritou: viva o rei! Vida longa ao rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram bem assim: como é que este homem vai poder nos salvar? Ele estava até escondido, nem queria ser rei. É esse covarde que vai nos governar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. E chegamos ao capítulo 11 do primeiro livro de Samuel. Saul derrota os amonitas. O povo pediu um rei e Deus providenciou um rei, que começou a governar até bem, mas um pouco mais adiante se corrompeu. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Maravilha! Coisa boa! Vale a releitura da nota de rodapé do capítulo 8º para congregarmos dialeticamente todas essas informações. Nota de rodapé do capítulo 8º do primeiro livro de Samuel. A respeito da instituição do regime monárquico, o livro de Samuel nos dá duas versões discordantes, sem se esforçar por harmonizá-las. E nisso está o charme das Sagradas Escrituras. Esse é o charme, as aparentes contradições. Apenas aparentes. Samuel se opõe à petição do povo. Samuel é contra a instituição de um monarca sobre o povo de Israel. Israel deve ter o Senhor por único rei. Deve confiar nele na vida política e na vida militar. O profeta será o intermediário que dará a conhecer em cada caso a vontade de Deus que dirige a história de Israel. As tribos eram organizadas com as respectivas autonomias e nos momentos críticos de ameaças de guerras contra Israel e de fome extrema, as tribos se reuniam e consultavam o sacerdote mor, no caso aqui Samuel. Samuel intercedia a Deus e Deus dava a orientação e as tribos se saíam bem na crise. Israel deve ter o Senhor por único rei. Deve confiar nele na vida política e na vida militar. Israel deve ter o Senhor por único rei. Deve confiar nele na vida política e na vida militar. O profeta será o intermediário que dará a conhecer em cada caso a vontade de Deus
que dirige a história de Israel. Mais ainda, a monarquia se voltará contra o povo por suas exigências despóticas. Um soberano tende a ser um opressor. Samuel recita o que significa ter um rei: escravidão e tributos. Recordemos que quando o autor quer falar, costuma fazê-lo pela boca de algum dos protagonistas. Mas Samuel não estaria exagerando? Um mediador humano não desbanca a soberania do Senhor. Saul será rei, mas Deus continuará sendo o rei dos reis. É um outro posicionamento já favorável à instituição de uma monarquia. Por isso, argumentações dialéticas, o trabalho reflexivo com posições contrárias, buscando sempre uma síntese. O rei é o defensor do povo diante da prepotência dos poderosos. O rei é garantidor da justiça e defensor do povo na guerra. Isso justifica outra postura e os fatos comprovam isso. O livro conta que Samuel ungiu Saul. O povo o aclamou. O rei começou até bem o seu governo e a sua tarefa salvadora. Para explicar a presença das duas visões opostas no livro de Samuel, alguns propõem uma sucessão temporal. No tempo de Salomão, aqui vem um posicionamento favorável à instituição de uma monarquia, concentração do poder político em um soberano. No tempo de Salomão, foi redigida a versão positiva, favorável a Davi. Davi e Salomão governaram muito bem o povo de Israel. Foram governos muito bem sucedidos. No tempo de Salomão, foi redigida a versão positiva, favorável a Davi, prolongando a consciência pré-monárquica do final do livro dos Juízes. À medida que foi crescendo a oposição de vários profetas a vários monarcas, ia se consolidando a postura hostil ou crítica representada no livro pelo posicionamento de Samuel, contrário à instituição de um monarca. Mas por primeiro, Samuel devia satisfação a Deus. Por isso que ele não hesitou. Deus comandou e Samuel ungiu Saul, rei de Israel. Querem um rei? Então tomem um rei. No capítulo 8º, assistimos à versão antimonárquica em forma dramática de diálogo. Para o povo, o rei representa governo firme e defesa militar. Para Samuel, representa tributos, impostos e servidão de escravidão. O povo perderia a autonomia, as tribos perderiam a autonomia, o poder se concentraria no soberano, as tribos perderiam a autonomia, o poder se concentraria no soberano e as tribos trabalhariam para pagar tributos ao soberano e à corte do soberano. O drama consiste... No capítulo 8º, assistimos à versão antimonárquica em forma dramática de diálogo. Para o povo, o rei representa governo firme e defesa militar. Para Samuel, representa impostos e servidão. O drama consiste em que ambos têm razão. Ao passo que um rei protege, ele também escraviza. A verdadeira liberdade e segurança está em reconhecer e servir ao Senhor, que liberta e não escraviza. Só quando o rei for servidor do Senhor, a serviço da comunidade, é que protegerá sem escravizar. Reis justos governam bem, reis maus trazem podridão.